Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Mais uma vez, bom dia aos ouvintes da Rádio Sines. Este é o último programa de Política com Factos, mas de 2025. Em 2026 há mais. Hoje podemos dizer que é aqui uma emissão especial, para além de ser fim de ano, mas hoje a freguesia de Porto Covo completa 41 anos, portanto é uma emissão em que damos os parabéns à freguesia de Porto Covo. Aqui em estúdio temos Filipe Alexandre Raposo, lá fora, na Madeira, o António Brás, e também em estúdio José Pedro Arsénio, nosso convidado especial, porque Porto Covo está de parabéns hoje, para além do fogo de artifício. Bom dia a todos. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado à Vicência, obrigado também ao Presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo pela sua presença, ao Filipe Medeiros e ao António Brás, que nos acompanha via Ilha da Madeira. Neste último programa de 2025 é importante fazer aqui algumas referências, transmitir que este programa que foi criado de certa forma por todos nós, acaba por ser, tem sido um sucesso. As pessoas têm acompanhado e ao qual nós naturalmente agradecemos. Há quem goste mais, há quem goste menos, mas nós estamos cá para informar, para dar a nossa opinião, mas acima de tudo sempre de consciência tranquila, constatando factos e felizmente ainda podemos todos dar a nossa opinião. Fazendo aqui um balanço deste ano de 2025, do ponto de vista político e das figuras deste ano de 2025, naturalmente que nós temos que destacar no Alentejo Litoral, neste caso, aqueles que foram, digamos, as vitórias menos esperadas. O caso de Santiago do Cacém, que ganhou o Bruno, e no caso de Sines, que ganha o Álvaro Beginha, que no início não havia logo essa perspectiva e que depois no final verificou-se uma vitória da CDU, e como eu disse várias vezes, graças ao Álvaro Beginha. Porque são aqui as grandes figuras deste ano que termina, deste ano político. Naturalmente que também as outras figuras, no caso da Marisa Santos na Assembleia Municipal, ou da Silvia, ou do José Pedro em Porto Covo, também têm naturalmente o seu destaque, porque também foram os grandes vencedores dessa noite eleitoral. O caso de Alcácer do Sal já também era uma... Já se esperava que podia ter aquele desfecho, e a Clarice ganhar as eleições. Conseguiu. Penso que esta foi a terceira. É caso para dizer que a terceira é de vez, e no caso da Clarice isso confirmou-se. No caso de Grândola também havia a perspectiva do Partido Socialista poder ganhar as eleições por poucos, mas o que é facto é que também ganhou as eleições. Por isso temos aqui as figuras do ano 2025 do ponto de vista político. Podíamos destacar aqui muitas figuras também do ponto de vista desportivo. O caso do Martim de Santo André, que foi campeão nas motas. Enfim, temos aqui muitos campeões, e felizmente no Alentejo Litoral. Do ponto de vista político, fazendo aqui uma análise rápida do assunto, nós tivemos eleições em 2025, no caso concreto vamos falar de Sines. A Câmara Municipal mudou de presidente. Naturalmente que há aqui uma grande expectativa por parte de todos os sinenses para algumas mudanças, e em alguns casos algumas mudanças significativas. Aquilo que eu quero registar é que neste caso, e também aconteceu, penso eu, no resto do litoral alentejano, todos os presidentes de Câmara têm os seus orçamentos municipais aprovados. Isto quer dizer que do ponto de vista política, da estabilidade política, por aí têm condições de trabalhar. No caso de Sines também aconteceu isso, mesmo não há uma maioria
na Câmara e também não há uma maioria na Assembleia Municipal, mas o orçamento municipal foi aprovado na Câmara e na Assembleia Municipal, por isso, desse ponto de vista, há condições para trabalhar e para realizar aquilo que é o orçamento e que é as ideias do atual Presidente da Câmara Municipal de Sines. Em relação à oposição, espero sinceramente que a oposição comece 2026 melhor do que vai terminar 2025, por uma razão muito simples. Tivemos digamos que o grande momento político da oposição em 2025, pós-eleições, era naturalmente a questão do orçamento municipal. E nessa matéria quero deixar aqui algumas notas, que é, curiosamente, a oposição pós-Assembleia Municipal falaram todos mais da questão dos impostos do que propriamente no orçamento, que eu acho um ponto negativo para a oposição. A oposição podia, todos eles, todos os partidos, de uma forma geral, era importante virem dizer às pessoas, primeiro, em quem consiste o orçamento, e depois também porque é que viabilizar o orçamento, porque é que a grande maioria via pela abstenção. O orçamento tinha lá alguma coisa que eles também concordavam, ou até tinha muitas, fazia parte do programa eleitoral da oposição, muitas das propostas que estava lá, enfim, ninguém falou do orçamento e falaram todos essa questão dos impostos, que foi muito falado, mas houve assim uma alteração tão grande nos impostos ou ficou da mesma forma que estava? Não, a questão dos impostos é que tínhamos uma taxa inferior à que vai ser aplicada atualmente, que acho que era 3,75, e agora passou para 5. Aqui a questão dos impostos é que também a oposição, todos eles, vieram logo a correr falar de um assunto e nenhum deles explicou o assunto como era, Isso é e importante. de certa forma nenhum tinha razão. Uns vêm dizer que o assunto foi viabilizado por outros, quando eles é que são os principais culpados por o assunto ser viabilizado. Por outro lado, demonstraram um desconhecimento, de certa forma podemos aceitar, porque os vereadores da oposição e os senhores deputados municipais não são políticos profissionais, mas também não pode ser, isso não pode servir de desculpa para todos os assuntos. E como até podemos aplicar aqui um ditado que a malta nova costuma dizer: se não estavas capaz, não vinhas. Aplica-se a alguns elementos da oposição em Sines, né? Se não estavam capazes, não iam para lá. Agora, naturalmente, que eu também aceito que era um assunto novo, e que foi a alteração não tem assim muitos anos, que é aquela questão de que, se for a Assembleia Municipal e se a proposta da Câmara Municipal, porque só pode ser feita pela Câmara Municipal, for reprovada, aplica-se a taxa máxima e não a anterior, e foi o que aconteceu aqui. Foi à Assembleia Municipal, a maioria votou contra, e a vez de se aplicar a taxa anterior, passou-se a aplicar a taxa máxima. Para terminar este assunto, a questão é que na Câmara Municipal, o assunto, a oposição podia votar contra e haver uma proposta nova, mas o PSD, como optou por se abster, e o Presidente votou com o seu voto de qualidade, acabou por aprovar a proposta da Câmara, e por isso ela foi à Assembleia Municipal. Podia não ir se fosse chumbada em sessão de Câmara, naturalmente que aí havia uma nova proposta, ou a oposição também podia ter feito sugestões que, segundo se consta, também no devido momento não fez. Por isso, para terminar também este assunto, esperamos que a oposição no próximo ano tenha outra capacidade e outra intervenção, e acima de tudo, quando fizerem
entre aspas, estas figuras que tenham a humildade de assumir aquilo que se passou e não virem todos falar muitas vezes de coisas que não correspondem, porque vieram todos tentar aproveitar o momento e depois uns aperceberam-se que o momento afinal não era bem assim, porque afinal era de outra maneira, outros são os culpados daquilo acontecer e vêm dizer que foram os outros porque os outros votaram contra. Enfim, acho que era importante também terem a capacidade e a humildade de, olha, em relação a esta matéria, o nosso conhecimento é que pensávamos que era de uma maneira e afinal foi de outra, e assumir, porque uns é porque eram contra os impostos, e há coisas que eu percebo, por uma questão de princípio, votar por ser contra o aumento dos impostos, independentemente de qual imposto é que é. Nesta questão, o que é engraçado é que uns vieram a correr por causa que era a questão de ser o aumento dos impostos, outros vêm a correr a dizer que foram aumentados porque os outros é que foram culpados, e depois a certa altura ficaram ali no meio, porque afinal houve uma grande maioria das pessoas que até concordou e percebeu aquela questão deste aumento do imposto. Para terminar esta parte dos impostos. Pronto, vamos ter um ano de 2026 com boas expectativas do ponto de vista político local e também nacional. Temos uma série de anúncios, investimentos anunciados para a nossa região, e alguns a começar a dar os primeiros passos. Isso também é um dado positivo. Temos sempre a expectativa da Câmara Municipal de Sines aproveitar esses investimentos e fazer também aqui alguma pressão junto dos investidores, e no bom sentido, como é óbvio, e do Governo, para que possamos resolver aqui um conjunto de situações que é preciso resolver. Também tivemos o anúncio do Governo naquela questão da água, aproveitar a água do mar para fornecer às indústrias. Pronto, há aqui uma série de coisas que podemos de certa forma ter aqui uma esperança que as coisas vão ser diferentes em 2026. Agora vamos ver se o António Brás nos está a ouvir. Bom dia. António Brás. Bom dia. Vamos ver se ele, entretanto, por acaso, aparece. Ele podia ter falado primeiro, mas eu comecei logo. Vamos ver se ele, entretanto, consegue entrar na emissão, para também dar aqui a sua opinião sobre as figuras que o Filipe Alexandre Raposo destacou. Não vamos conseguir falar com o Brás, pelo menos por enquanto. Se calhar falaríamos aqui um pouco com o José Pedro Arsénio. Hoje a freguesia de Porto Covo faz 41 anos, com certeza que é um dia bastante importante para si, e ainda por cima pode festejá-lo com fogo de artifício, não é verdade? É verdade. Hoje, por acaso, é curioso que a data é sempre nas festividades da passagem de ano, e por isso também nunca dá grande margem para que seja possível fazer os festejos, digamos assim, com a sessão solene, porque as pessoas já estão todas em modo de passagem de ano, e então já não estão para aí viradas. Mas 41 anos de freguesia é obra, é de realçar o trabalho de muitas pessoas, desde a comissão instaladora, porque começou muito antes disso, porque havia reivindicação, havia o desejo da população de se tornar autónoma em termos de freguesia, da freguesia de Sines, e aí conseguir ter uma resposta muito mais eficaz e muito mais eficiente daquilo que é a entidade mais próxima, que são as juntas de freguesia, e tem dado os seus resultados. Depois há uma proposta do Partido Comunista na Assembleia da República para se criar a freguesia de Porto Covo. Essa proposta não passou e foi aprovada a proposta do Partido Socialista, com umas pequenas alterações em termos de limites e fronteiras das freguesias. Depois, em fevereiro de 85, foi instalada a Comissão Instaladora, composta por 5 cidadãos eleitores da freguesia e com um representante da Junta de Freguesia de Sines, da Assembleia de Freguesia de Sines, da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. Dos 5 cidadãos eleitores fazia parte o Luís Manuel Gil,
o Florival Nascimento, a Emília Arsénio pela APU, o José Manuel Arsénio pelo Partido Socialista e o António Pincho pela Aliança Democrática. Portanto, a freguesia de Porto Covo é para mim uma realidade muito, muito presente, porque desde a sua criação, nestes 5 cidadãos eleitores, temos 3, portanto, a maioria era meu avô, que era o Florival Nascimento, indigitado pela APU, a minha mãe, Emília Arsénio, pela APU, e o meu pai pelo Partido Socialista. Portanto, dentro da família há vários quadrantes políticos e gostava de ressalvar isto porque prova que dentro das famílias também pode haver espírito democrático, até porque da parte da minha mãe sempre foram tendencialmente mais comunistas e da parte do meu pai mais socialistas. Isto é curioso analisar e dá-me alguma satisfação. Depois, o Luís Gil foi o primeiro presidente de junta e devo dizer que foi, sem dúvida, e eu disse a semana passada aqui, que o Luís Gil é, sem dúvida, a figura mais que mais se identifica, que quando se fala de Porto Covo, a pessoa que mais se fala é de Luís Gil, porque é uma pessoa incontornável da história da freguesia. Fez parte da Comissão Instaladora, foi o seu primeiro presidente, e um dado curioso é que todos os presidentes que se lhe seguiram foram todos convidados por ele. Porquê? Porque o José Manuel Charnequinho fez parte da lista em 85, portanto estava já integrado nas listas da APU quando depois é candidato em 89 e em 93 nas listas da CDU, porque depois a APU deixa de ser a APU e passa a ser CDU. Depois o Luís Gil desvincula-se da CDU e passa a ser do Partido Socialista, a representante do Partido Socialista em 97, e é aí que a junta passa para o Partido Socialista e o Luís Gil faz 2 mandatos pelo Partido Socialista. No segundo mandato, o José Manuel Arsénio era secretário da junta, passa a presidente. Depois o Luís Gil regressa em 2009 em 2009 há uma situação mais complicada em que há a desistência de 2 elementos do Executivo, em que entram 2 elementos da Assembleia para o Executivo, onde vou eu, que fazia parte da Assembleia, assumir as funções de tesoureiro, e vai o Cláudio Rosa assumir as funções de secretário. Portanto, desde o Luís de 2013 até agora, aquele Executivo tem dado presidentes de junta, digamos assim. Portanto, todos eles têm uma relação próxima com o Luís Manuel Gil e por isso é uma figura incontornável da história da freguesia. Porto Covo não quer deixar de ser aldeia, nunca. Isto já parece uma pergunta de Via Verde. Porto Covo só deixaria de ser aldeia se tivesse um número de população significativo, cerca de 5.000 habitantes, e depois tem que ter uma série de serviços associados. E há uma grande carência, se formos falar aqui daquilo que são os problemas mais significativos, ou aquilo que são como é que eu ia dizer, os desafios, é sem dúvida naquilo que é os serviços públicos, portanto, seja na saúde, na educação, na ação social. Portanto, há aqui um conjunto de serviços que é necessário, sem dúvida. Neste momento ainda não temos o centro de saúde novo a funcionar, porque há ali problemas ainda a corrigir. Por exemplo, a rede de transportes é muito deficiente. Eu vou tirar aqui os auscultadores, que isto está-me a fazer confusão. Aquilo que é a rede de transportes é muito deficiente. Depois temos a questão da habitação, que é, como eu disse a semana passada, se calhar o grande desafio, porque a sustentabilidade da localidade joga-se nesta matéria, e
sem dúvida nenhuma que Porto Covo tem um conjunto de desafios muito significativos e que foram falados a semana passada aqui, que são a nossa missão, que são o nosso objetivo, porque se nós conseguirmos atalhar caminho nestes 4 anos para conseguir evitar que esses problemas persistam, eu acho que é uma vitória e acho que nós teremos cumprido com a nossa missão. Mas dizer que 41 anos de freguesia não são 41 dias. Portanto, é muito significativo. Foram muitas pessoas que se envolveram, que trabalharam, muito tempo em voluntariado, porque só no mandato anterior é que o Presidente de Junta foi possível estar a tempo inteiro. Todos os outros presidentes que estavam para trás, nunca lhes foi possível essa questão de estar em permanência na Junta de Freguesia e de alimentar justiça. Não se consegue dar uma resposta, não se consegue estar próximo, não se consegue estar presente se não se estiver em plenitude de funções, digamos assim. E de facto tem havido ganhos significativos e este é um deles. Depois dizer que eu atrevo-me a dizer que se não fosse a Junta de Freguesia, Porto Covo não era nada. Porque as câmaras vão mudando, mas a Junta de Freguesia, e depois tendo em consideração as forças políticas ou o Presidente que está, pode dar mais importância ou menos importância a Porto Covo, ou gostar mais ou menos. Mas aquilo que é facto é que a Junta de Freguesia, quem quer que esteja na Junta de Freguesia tem sempre um objetivo, que é fazer o melhor pela sua terra e pelas suas gentes. Não é? E isso nem importa o partido que lá esteja. O que importa é que se possa fazer o melhor, se consiga atingir os objetivos e quando chegarmos ao fim do ciclo possamos ter trabalho para mostrar e dizer, olha, eu cumpri a minha missão. Este tem sido o papel de muitos presidentes de junta que têm passado e de muitos autarcas. Muitas vezes falamos só nos presidentes de junta, mas temos que falar nos secretários, nos tesoureiros, nos membros das assembleias de freguesia que dão o seu contributo, que é muito, muito importante. Mas gostava de frisar os funcionários da junta. Os funcionários da junta, eu sou um crítico muito grande àquelas pessoas que dizem que os funcionários das câmaras e das juntas de freguesia são os malandros. Porque não digo que não os haja, mas na freguesia de Porto Covo não há. E eu sou o principal defensor, e assumo a responsabilidade daquilo que eu estou aqui a dizer, sou o principal defensor dos funcionários da junta. Porque aqueles que os criticam, eu só os convido a um dia irem trabalhar com eles. E a perceber se realmente é fácil, se não cumprem com a sua missão, ou se é mais fácil estar de fora a analisar os outros a trabalhar do que efetivamente jogar as mãos à obra e mostrar que realmente faziam melhor. Agora, é outro desafio que temos. Temos um quadro pessoal já com alguma idade. Dentro de 4, 8 anos teremos o quadro pessoal todo ele reformado e, portanto, este é o grande desafio, a capacidade da Junta de Freguesia de se dotar ou de conseguir recrutar novos funcionários com as características destes que temos neste momento, que não é fácil tendo em consideração o local onde nos inserimos, tendo em consideração o complexo industrial que oferece vencimentos muito mais aliciantes do que a administração pública. E esse problema tem a Junta de Porto Covo e tem a Câmara Municipal de Sines também. Agora vamos chamar António Braz aqui ao programa. Bom dia. Viva, muito bom dia. E como é que se está aí na Madeira? Aqui a expectativa é como é que vai estar. Por enquanto está o suficiente para haver noite de fogo de artifício, né? Mas o tempo de facto começa a piorar aos poucos. Mas normal, é a própria instabilidade aqui na ilha. Ouviste as figuras que o Filipe Alexandre Raposo destacou. Qual é a tua opinião acerca disso? Bom, eu partilho quase na totalidade aquilo que o Filipe disse, portanto, sendo nós um programa eminentemente político e tendo sido este o ano
de eleições autárquicas, pois as figuras do ano têm que ser os vencedores de uma forma geral, uns com maior ou com menor destaque. Eu, focando-me principalmente em Sines, o Filipe já fez uma ronda aí pelo litoral, focando-me em Sines, pois naturalmente tenho que reconhecer, ou tenho que dizer, que eu vou fazer aqui as minhas escolhas quando lançaram este desafio de tentar identificar aqui os principais figuras e acontecimentos do ano. Eu tentei seguir um critério que foi aquele, as pessoas e os acontecimentos que teriam maior impacto a longo prazo no território do nosso, portanto, no território do Concelho de Sines. Portanto, a personalidade do ano, para mim, do ponto de vista político, é o Álvaro Beginha, inequivocamente, porque ganhou, porque recuperou a CDU para Sines passado umas décadas, e em conta corrente com a tendência nacional da CDU. Os acontecimentos do ano é o conjunto de investimentos que está previsto para Sines, aqueles que têm estado a decorreram já em 2025, como a questão do projeto Alba na Repsol, a questão do hidrogênio na Galp, o data center, a questão das baterias, o hidrogênio verde, o Porto de Sines, que parece que finalmente vai ser ampliado ou até será construído o novo terminal, a questão dos vários projetos que há de energia verde, agora mais no final do ano, a Microsoft também surge com um investimento com valores absolutamente estrondosos. Enfim, há aqui um conjunto de factos que claramente vai impactar Sines nas próximas décadas e gerações. Do ponto de vista... e depois o nosso programa, obviamente. O nosso programa, obviamente, também é um dos acontecimentos. Bom, mas... Estou? Sim, estamos a ouvir. Ok, desculpa. Sim, como eu não estou a conseguir visualizar, não tinha certeza. Portanto, depois ainda aqui sobre o ponto de vista político. Existe aqui alguns sinais mais, portanto, o Álvaro Beginha e a CDU são que eles destacam. Os vencedores, basicamente... a Marisa Santos, o facto de, apesar de não ter ganho as eleições, portanto, na urna, ter depois conseguido chegar a Presidente da Assembleia Municipal, a Silvia Jeremias, o Zé Pedro Arsénio, que aproveito para cumprimentar mais uma vez, que está aí connosco novamente, e felicitar a Junta de Freguesia do Porto Covo pelo seu aniversário. E depois o PSD e o Chega, não uma nota mais, elegeram autárquicas onde ambos, o Chega foi a primeira vez e o PSD já também há muitos anos que não elegia nenhuma autárquica, nomeadamente para a variação. Sinal menos, vai para o Movimento Mais e para o Gonçalo Naves. Primeiro, por ser o principal partido da oposição, que num curto espaço de tempo tinha-se conseguido, e eu digo tinha-se conseguido porque também fazia parte uma votação, apesar de um contexto distinto, uma votação bastante razoável, tornando-se o principal líder da oposição, e passado 4 anos não conseguiu consolidar essa posição ao ponto de lhe permitir disputar as eleições, porque, enfim, esteve longe, eu diria que teve ainda, não diria bastante, mas esteve muito longe de conseguir disputar estas eleições. Depois, o Partido Socialista. O Partido Socialista também foi, talvez, se calhar, até o principal derrotado nestas eleições, em que eu acho que a derrota o fim de ciclo por si só não parece que justifica a derrota desta dimensão, ou com esta expressão. É necessário acrescer aqui outras questões, como foi a má governação ao longo dos 12 anos, que se acentuou muito nos últimos 4 anos. Os candidatos também terão contribuído necessariamente, as equipas, a estratégia, a campanha, portanto, tudo teve que contribuir e se conjugar para este resultado tão negativo do PS. Uma nota particularmente negativa para os estrategas do Partido Socialista, para os mentores desta candidatura. Eu penso que terão afastado o Partido Socialista do poder local durante muitos anos mesmo. Uma nota final positiva, que nós também já nos esquecemos, porque o ano vai avançando, vamos esquecendo, e às vezes a nossa memória é seletiva e focamos-nos nas coisas que sucederam há menos tempo. O Chega ganhou as legislativas em Sines, que foi um facto absolutamente incrível do ponto de vista de um partido recente, enfim, por um conjunto de fatores. Pronto, do ponto de vista político, fico por aqui, depois já falarei de outros aspectos. Até já, António Brás. Filipe. Ok, voltando aqui ao panorama político local, também quero referir aqui algumas coisas, também a questão e voltar a falar da oposição, até porque já várias vezes
E algumas pessoas mandaram mensagem, nunca falam da oposição, hoje vamos falar da oposição. E dizer, e também na continuação da análise do Brás, é importante haver uma oposição forte nos concelhos onde também as coisas se desenvolvem e onde as coisas correm bem. Muitas vezes também é sinal que tem uma oposição forte. E uma oposição forte não é, ao contrário daquilo que muito boa gente apregoa, não é andar a criticar. Uma oposição forte também pode ser uma oposição construtiva, como eu disse anteriormente, analisar o orçamento, saber quais são os pontos importantes do orçamento, quais são os pontos onde nós se identificamos e nós não se identificamos, fazer propostas, não é? Não é também só votar contra o orçamento. Podemos votar a favor do orçamento e assumir, olha, votei a favor do orçamento porque o partido que está no poder, em Sines, ou seja, ou noutra Câmara qualquer, esta medida, esta obra foi uma proposta deste partido junto ao Executivo da Câmara Municipal e por esta via nós viabilizamos o orçamento. Isto é fazer política e é fazer uma política construtiva e é assumir um papel importante também na vida política do Concelho. Tenho a expectativa que a oposição possa ser uma oposição forte, uma oposição construtiva, que na Assembleia Municipal possa haver uma maior participação e com outra qualidade, que não aconteceu nos mandatos anteriores, que a Assembleia Municipal naturalmente tinha lá pessoas de grande valor e com grande capacidade, mas de uma forma geral era uma Assembleia Municipal fraca, pelo menos do ponto de vista da sua intervenção e lá está das sugestões e do trabalho político que é importante fazer para que as coisas se desenvolvam. E depois também temos aqui cenários políticos interessantes. O próprio resultado das eleições permite aqui vários cenários. A questão, o resultado do mais, como o Brás disse, e o resultado do Partido Socialista, também o PSD voltar à Assembleia Municipal, que há alguns anos que não estava, e que pode ter aqui também o papel de assumir aqui a oposição. É que neste momento em particular temos esta questão que o mais, o PS e o PSD, os três, não me estou a esquecer do Chega, mas nesta questão que vou dizer, eu acho que é mais passa por estes três partidos, ou por os dois partidos e por um movimento. Qual deles é que vai ter a capacidade de assumir aqui a oposição? Porque neste momento qualquer um deles pode assumir aqui a oposição. E a oposição assume-se marcando os momentos políticos e os momentos chaves na vida do Concelho. E como eu disse anteriormente, na questão do orçamento municipal foi aprovado agora em 2025, no meu ponto de vista, nenhum partido da oposição teve a capacidade desse tal momento político que era importante. E volto a dizer, e para terminar essa parte, falaram mais da história da atrapalhada dos impostos do que propriamente naquilo que era importante e na importância do documento que é o orçamento municipal. E depois também temos aqui outros momentos interessantes que eu também aproveito para falar. A questão do Politécnico de Setúbal, né, que é uma conquista importante. É um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. O Sr. Ministro esteve em Sines, que é um sinal importante. O Sr. Ministro da Educação é um sinal importante para Sines e para esse projeto. Onde é que andou a oposição? Não só viu a oposição dizer rigorosamente nada sobre isso. Era importante. Se calhar até do ponto de vista político até tinham algo a retirar, porque também fazem parte desse processo. Neste caso, esse processo começou já o Partido Socialista antes. E o PSD têm alguma coisa a ver com esse processo, uns do ponto de vista local, outros do ponto de vista do governo. Não se viu ninguém se manifestar. É importante também se manifestarem nestas coisas. Enfim,
acho que não, tenho a certeza que há aqui a oportunidade para se fazer mais, para se fazer melhor, mas acima de tudo sempre com um foco que é importante, que é a defesa dos interesses do nosso concelho de Sines e de Porto Covo e de todos os munícipes, e que independentemente de quem está no poder e de quem está na oposição, cada um pode fazer o seu papel de forma construtiva, de forma diplomática, e que a velha máxima, como se costuma dizer, depois quando for o dia das eleições o povo logo decide. Mas o foco tem que ser sempre construirmos alguma coisa em conjunto, e por isso acho que é importante se fazer alguma coisa. Depois também referir, porque também foi um momento de 2025, que é o convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sines ao Primeiro-Ministro. E em relação a isto, o Presidente da Câmara Municipal de Sines, o Álvaro Beginha, ainda não teve resposta do Sr. Primeiro-Ministro quando é que vem a Sines ou se vem. Também é mais um momento importante político, neste caso para o PSD, para assumir aqui um papel importante. Primeiro, ou até mesmo fazer a ponte, não é? entre a Câmara e neste caso o Primeiro-Ministro, para a vinda do Primeiro-Ministro, porque independentemente de aquilo que possa cada um achar da leitura política da vinda do Primeiro-Ministro, há uma coisa que eu tenho a certeza que ganha, que é Sines. E o PSD deve estar ao lado dessa máxima, que é Sines é que vai beneficiar com isso. E por isso devem-se pôr ao lado do Presidente da Câmara para que resolvam esse assunto no bom sentido, e que o Sr. Primeiro-Ministro venha cá e que possa ser acompanhado por alguns ministros também, para adiantar serviço, ou alguns secretários de Estado, e se resolva aqui um conjunto de pessoas que durante estes anos, estes 40 ou 50 anos, os governos foram passando e há coisas que não se resolveram, e por isso é aqui a grande oportunidade também política da oposição, neste caso em particular do PSD, também de poder dar um sinal às pessoas que está atento, está participativo, e que também é um defensor das conquistas do nosso município. Em relação ao Partido Socialista, também não adormecer, porque também há coisas boas, como eu andei sempre a dizer isto, também nos 12 anos anteriores há coisas boas. Não percebi porque é que o Partido Socialista não fez questão de falar dessas coisas boas, como também há coisas que os governos do Partido Socialista já fizeram em Sines, que também foram boas, né? Também onde é que anda o Partido Socialista para falar dessas coisas. É caso para dizer, falem, digam o que lhes vai na alma. Há coisas boas, menos boas, mas o importante é participar e que possamos ter uma vida melhor, e que possamos dar outra esperança e outras condições ao nosso concelho e ao litoral alentejano em particular. E também só fazer uma referência rapidamente, também vamos ter em janeiro as eleições da CCDR do Alentejo, aliás do país inteiro, mas no Alentejo. Isso também pode trazer aqui alguma alteração ao cenário político. E em relação também aqui ao nosso convidado surpresa, agradecer a presença, também dar os parabéns à freguesia de Porto Covo. Também dizer que há alguns anos que acompanho também a política da freguesia de Porto Covo. É importante ver hoje, porque também já noutro papel acompanhei essas situações e nunca percebi, por exemplo, porque é que tantos anos, por exemplo, para fazer a casa mortuária, foram passando vários executivos na Câmara Municipal, e depois acabou por ser um executivo da Junta de Freguesia a resolver essa situação. É a demonstração que também, quando se quer e quando se tem vontade, às vezes resolve-se as coisas, e também é a demonstração que às vezes coisas tão fáceis de resolver, passamos anos e anos e não as conseguimos resolver. Por isso também aqui os meus mais sinceros cumprimentos e agradecimentos a todos aqueles que de uma forma ou de outra
construíram ou ajudaram a construir aquilo que é estes 41 anos da freguesia de Porto Covo. Falar dos 41 anos e não falar do garrafão na Assembleia Municipal também, não era a mesma coisa. Eu estava lá. Portanto, se puderes transmitir aquilo... Esse episódio reflete bem aquilo que tem sido a reivindicação e aquilo que tem sido a forma como os presidentes de Junta de Porto Covo têm estado na vida política. Eu estava nessa Assembleia Municipal. Aliás, com todo o respeito e consideração que sempre tive pelo Luís Gil, e fui durante 4 anos, estive na Assembleia Municipal, e o Luís era o presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo. Houve alguns episódios, há quem diga caricatos, eu digo engraçados, independentemente, aliás, do sentido da responsabilidade e da importância dos mesmos. Mas a forma como ele apresentou, alguns acabaram por serem engraçados, serem caricatos, enfim, classificarem como entenderem. E essa do garrafão foi o Sr. Presidente da Câmara, falava que havia água e que a água era boa, e o Luís Gil não vai de modas, puxa do garrafão da água que de branca ou transparente não tinha nada, e disse: olha, Sr. Presidente, que era o Manuel Coelho, está aqui essa água que apagou, está aqui o garrafão da água. E o garrafão da água foi uma história que ficou para sempre, pronto, e depois houve naturalmente ali o despique político do momento e a troca de mimos entre uns e outros, mas o Luís Gil, além do garrafão da água, teve outros, mas esta do garrafão da água vai ficar também na história da Assembleia Municipal. Vamos então chamar o António Brás para a última intervenção. António Brás? Estou ouvindo. Então, dizer aqui já agora, se me derem aqui 2 a 3 minutos, portanto, relativamente à questão da oposição, pois é, efetivamente, é fundamental termos uma oposição forte. Eu, pelo menos ao longo da minha vida política, enquanto estive ativamente na política, sempre tentei, porque sempre tive dado a oposição, e sempre achei que uma oposição forte é que torna um governo também mais forte. Preocupa-me, e o que sucedeu neste final de 2025 preocupa-me o tipo de oposição que vamos ter. O Filipe há pouco falava bem, falou-se da questão dos impostos, fez comunicados cada dos impostos, ninguém fez nenhum comunicado sobre o orçamento. Terão feito algumas declarações de voto, mas depois não chegam à população em geral. Não se falou do orçamento, não sabemos que alternativas existiam a este orçamento para quem se absteve, até porque vínhamos de um processo político muito recente, em que há poucos meses atrás havia projetos políticos distintos, nenhuma das forças políticas da oposição o apresentou como alternativa ao orçamento atual. A questão do IRS, que foi aquela em que não houve consenso, nos outros impostos houve a questão do IRS. Portanto, se o Executivo propôs 5%, se a oposição não concordava com os 5%, tinha no mínimo a obrigação de explicar em que despesas é que ia cortar para não ter essa receita de IRS, não é? Se propunha um IRS mais baixo, a arrecadação de impostos era inferior, em que despesas é que cortavam. Ninguém fez isso. O IRS em si ficou em 5% por decisão da CDU e por inação da oposição, principalmente do MAIS e do PS, uma vez que o PSD se absteve. Inação porquê? Porque não sabia, desconhecia, e não há outra forma de o dizer, estas questões têm de ser frontais, desconhecia a possibilidade do procedimento de propor uma alternativa. E ao não fazê-lo, ficou a taxa máxima. Eu acho que a Assembleia Municipal de Sines teve aqui uma oportunidade fundamental de mostrar qual é a importância de termos uma Assembleia Municipal que é distinta da força que governa Sines do Executivo. Portanto, qual é a sua força, qual é a vantagem, até para nós, enquanto cidadãos, em termos temos um órgão que possa decidir de forma distinta do que é o Executivo. E perdeu esta oportunidade. Há de haver outras, mas esta perdeu e esta já não regressa. E depois faltou também aqui a capacidade de ter assumido isto. Portanto, agora, não sei, Vicência, tenho aqui 2 minutos para falar das outras áreas em que eu queria nomear aqui, conforme foi o desafio, os principais acontecimentos de 2025. É porque é o último programa do ano, pode ser. Ok, obrigado. Pronto, olha, do ponto de vista da economia, como há pouco eu já falei, os investimentos em Sines
são claramente o acontecimento. Houve também aqui uma alteração muito importante em Sines em 2025, que foi aqui quanto à administração do Porto de Sines e o seu presidente, o Pedro Ló, que traz-nos aqui uma postura diferente, em que a APS parece que definitivamente assume aqui uma posição de abraçar a cidade. E fê-lo de que forma? Fê-lo a procurar também trazer uma solução para os problemas da cidade, nomeadamente na construção da habitação. E também, mais recentemente, também veio falar numa questão que é importante, que é a questão a necessidade do master plan para a cidade de Sines. Qual é que poderá ser aqui a problemática? A APS não pode de modo nenhum sobrepor à Câmara Municipal de Sines, isto tem que ser feito aqui no processo, aqui numa parceria, num projeto win-win, em que ambos ganhem e que possam acrescentar muito à cidade de Sines. Eu acho que a APS tem essa capacidade e até diria que é essa obrigação. A APS não é uma empresa como as outras empresas que estão sediadas, como as outras grandes empresas que estão sediadas em Sines, mas eu parece que estão dados os passos iniciais para se percorrer esse caminho, é um dos acontecimentos de 2025. Quanto à questão do desporto, eu tenho aqui alguns destaques, pois tenho aqui alguns destaques, eu vi já. O Ginásio Clube de Sines foi campeão nacional do Inatel em futebol 11, sénior masculino. Os campeões da Taça de Portugal de Muay Thai foi em Sines, uma organização também muito importante. O Martim Lopes, campeão nacional trampolim individual. 5 atletas da ginástica convocados para representar Portugal no europeu. A subida de escalão dos juvenis do Vasco da Gama aos campeonatos nacionais da 2ª divisão. Os bons resultados no teatro que têm sido consistentes e estão em crescendo. Aqui o Top Team LA com vários atletas que alcançaram vitórias de âmbito nacional e a sua importante participação na organização da Taça de Portugal em Sines, que referi há pouco, onde estavam mais de 550 atletas, portanto um evento já com uma projeção muito considerável. O João Peixeiro, que é um atleta internacional na modalidade de pesca submarina, e o Danilo, no surf, são atletas internacionais que nos habituaram já a resultados de exceção que em 2025 voltaram, mas a minha personalidade do ano 2025 é o Pedro Elias. Pedro Elias tem 25, 26 anos, integrou a equipa técnica do NOA, que foi campeão de futebol na Arménia, e ele é analista de desempenho do ponto de vista do futebol 11, obteve o título, portanto, de campeão nacional da Arménia. Após esta conquista, ingressou no Lugodaretz, que é uma equipa, enfim, já com algum currículo, e que esteve também ele nas competições europeias. E porquê é que eu o escolhi? Primeiro porque vingou no chamado desporto rei, é aquele que será mais competitivo, mais concorrencial, obteve um título nacional sénior e teve nas competições europeias. Portanto, para mim é claramente a figura desportista a figura do desporto do ano em Sines. As instituições, salientar aqui rapidamente 3 instituições. A Resgate, pelos 30 anos, sem registro de uma morte por afogamento nas praias de Vigia. A Associação Cabo-Verdiana, que se conseguiu reerguer e até reinventar, superando o que foi um momento muito, muito difícil, talvez, seguramente, o movimento mais difícil da sua existência. O Instituto Politécnico de Setúbal e a nova Escola Superior em Sines, que parece que já será uma realidade, já neste momento já se pode assumir como uma realidade. Aqui na questão da educação e ciência, uma rapariga que teve aí, uma doutora, investigadora, que teve aí convosco há pouco tempo, a Isa Beatriz Inglês, que tem sido destaque na imprensa espanhola pela sua tese de doutoramento e investigação. E depois a Estrela Matilde, que penso que também terá sido notícia, ou terá sido também entrevistada na Rádio Sines, francamente não me lembro. É uma bióloga, pouca gente se calhar conhecerá em Sines, pelo menos o seu percurso, é uma bióloga de conservação, é natural de Sines, tem uma carreira marcada pela liderança em diversos projetos ambientais internacionais, de inovação social com comunidades, nomeadamente em São Tomé e Príncipe. Tem um reconhecimento mundial pelo seu trabalho. Ela ganhou em 2022-23 o que chamou o Oscar chamou o Oscar do Ambiente, o Green Oscar, e foi em 2025, que é que eu escolhi, foi em 2025, nomeada diretora executiva da Liga para a Proteção da Natureza. São pessoas que acabam às vezes por ser pouco conhecidas em Sines, porque ganham uma dimensão internacional, nacional e internacional, e por vezes escapam-nos aqui este conhecimento. E é isto. Já-vos um bom ano, parabéns ao Zé Pedro e à Junta de Freguesia do Porto Clube e um bom ano para todos vós. Obrigado. Espero que a chuva não estrague a beleza que se espera para mais logo à noite. Obrigado.
Filipe Alexandre Raposo, vamos aqui às sugestões finais. Vamos terminar. Então o livro, a sugestão desta semana, e para terminar em beleza, é o livro Deixemos-nos Tretas, da autora Conceição Calhau, que é um livro, A Ilusão da Comida Saudável. Este livro a autora apresentou em Sines, teve em Sines a apresentar este livro. E neste livro a Conceição Calhau, uma das mais prestigiadas investigadoras do país na área da nutrição e saúde, deita por terra muitas das teorias que nos são vendidas sobre a alimentação saudável e as dietas milagrosas. Isto é o dia ideal para sugerir este livro. Que será que devemos comer tudo cozido ou grelhado? Só que há alguns tópicos. Existem realmente alimentos saudáveis? Terão as calorias assim tanta importância? Qual é que é o papel da alimentação e como é que havemos de tratar dela? Num país com tanto sol, o porquê de termos níveis tão baixos de vitamina D? Enfim, será que o problema é mesmo o leite ou aquilo que a vaca come? Enfim, é um livro interessante nesta matéria da alimentação. É interessante e dá sugestões muito que devemos levar em conta para ter uma alimentação equilibrada, e para quem tiver esse desafio do próximo ano, né? Quem não se sentir bem consigo mesmo, ou com o seu corpo, ou com a sua alimentação, fica aqui uma série de sugestões. É um desafio, porque há quem goste muito de comer e há quem depois se arrependa com isso. Aqui este livro dá uma ajuda nessa matéria, por isso podemos terminar hoje comer bem, e amanhã começa aquele tudo. dia do lixo, como a malta costuma dizer, não é? Do lixo. Pronto, e depois amanhã leio o livro. Mas amanhã ainda há o almoço de ano novo. Então, só no outro dia, ou então pronto, vamos deixar para segunda-feira. É melhor. Pronto, a nota positiva desta semana vai para o Clube de Natação do Litoral Alentejano, para o CNLA, que participou no torneio interregional de clubes de infantis e absolutos, onde os atletas do CNLA alcançaram neste torneio 32 recordes pessoais e 21 lugares de pódio. Por também parabéns ao CNLA e parabéns também a todos aquelas referências que o António Brás fez, e que também aproveito aqui para dizer que a Rádio Sines, ao longo desse ano, praticamente todos, se não foi todos, deu destaque a todas aquelas personalidades que o Brás mencionou na sua intervenção. O poema desta semana também acaba por ser uma inspiração para o ano que vem e para uma vez que este está a terminar. E é recomeçar. Recomeça se puderes, sem angústias e sem pressa, e os passos que deres neste caminho duro do futuro dá-os em liberdade, de Miguel Torga. O próximo convidado também podemos anunciar é o Bruno Alexandre Mateus, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Melides. É o nosso próximo convidado do ano 2026. Para quem tiver sugestões, já toda a gente sabe, pode enviar as suas sugestões para politicaconfactos@gmail.com. Termino desejando um excelente ano de 2026 para todos aqueles que acompanham o programa, para quem acompanha a Rádio Sines. Também agradecer a todos aqueles que diariamente fazem a Rádio Sines uma realidade, os seus colaboradores, os seus patrocinadores, todos aqueles que de uma forma ou de outra participam e tornam isto possível, os autarcas do nosso concelho, da Câmara Municipal de Sines, da Junta de Freguesia de Sines e de Porto Covo, e pronto, de uma forma geral desejar um feliz ano de 2026 a todos. Agradecer também mais uma vez
ao Presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo a sua presença e às conquistas da Freguesia de Porto Covo e pelo seu aniversário, e também à Vicência e ao Filipe, a todos um excelente 2026, mas principalmente com duas coisas, com três, com muita paz, com muito saúde e com muito amor. Eu, como sou do contra, desejo um bom resto de 2025 e também um excelente 2026 aqui no estúdio. José Pedro Sénio, Filipe Alexandre Raposo na Madeira, o António Brás e também para o Brás, um abraço. A equipa da Rádio Sines, Vicência Tavares e Filipe Medeiros, desejo da continuação de uma excelente quarta-feira. Este é um programa que pode ser ouvido na Rádio Sines às quartas e aos domingos às 11. Fiquem bem.